129550. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Palavra-Chave e gostaríamos de contar com a sua assistência durante todo o nosso programa. Seja bem-vindo. Como temos feito de outras oportunidades, nós vamos exibir primeiramente um vídeo. Esse vídeo ilustra aquilo que nós gostaríamos de discutir hoje como tema. Então nós gostaríamos que você tivesse a oportunidade de ver, de ouvir e refletir sobre esse tema proposto no vídeo. Logo após o vídeo, nós então teremos uma discussão própria. Hoje nós não temos a presença do pastor Tiago, que está sempre participando e liderando o programa, por conta de estar passando por uma consulta médica. Então hoje nós não vamos contar com a sua presença, mas nós vamos estar discutindo então com cada um de vocês e propondo alguns temas de discussão. Vamos ver o vídeo agora. Sometime in the first century, around the year 30, a movement was started by a group of Jews who insisted that their rabbi, a man named Jesus, from the Galilee region in Israel, had risen from the dead after being crucified by the Roman Empire. They claimed that after his resurrection, they had seen him, and that they had had conversations with him and eaten meals with him, and then they said that he had ascended to heaven and that someday he would return. Now, the world at this time was ruled by the Roman Empire, this giant military global superpower. From England to India, the Roman Empire ruled the world. And one of the most popular gods of the Roman Empire was the god Mithra. Mithra's followers believed that Mithra had been born of a virgin, that he was a mediator between God and humans, and that Mithra had ascended to heaven. Another popular religion at this time centered around the god Attis. The followers of Attis believed that Attis had been born of a virgin, and each spring they gathered to celebrate the resurrection of Attis. Which takes us back to the Roman Empire, which was ruled by a succession of emperors called the Caesars. The first one, Julius Caesar, when he died, a comet appeared in the sky. And people said, well, of course, that's Julius Caesar, the son of God, ascending to the right hand of the gods in heaven. Soon after this, Julius Caesar's adopted son, Caesar Augustus, came to power, and Caesar Augustus believed that he was the Son of God, sent by the gods to earth to bring about a universal reign of peace and prosperity. One of his popular propaganda slogans was, "There is no other name under heaven by which people can be saved than that of Caesar." Caesar inaugurated a 12-day celebration of his birth called the Advent of Caesar. Another popular phrase at the time, people would literally greet each other on the street by saying, "Caesar is Lord." And so in the first century, to claim that your God had risen from the dead and ascended to heaven, well, it just wasn't that unique.
The claims of these first Christians weren't really anything new. Everybody's God had risen from the dead. What makes yours so special? Now, these first Christians believed that Jesus' resurrection had implications for the entire universe. Their tradition had taught them that the world is broken and desperately in need of repair, and that at some point in the future, God was going to put it all back together. Now, for them, this future restoration had nothing to do with leaving this world. It was all about the restoration, the renewing, and the reclaiming of this world. And so they saw in Jesus' resurrection the beginning of this universe-wide movement to put it all back together. Well, this, of course, brought them into direct conflict with the Roman Empire, because remember, for the Caesars, it was all about Caesar's belief that he was making a new and better world through his power, through his armies, and through his wealth. And so when Caesar wanted to send out a message to let everybody know of his latest military conquest or his latest accomplishments, he would send out a royal pronouncement telling the masses of his latest achievements. These pronouncements were called in the Greek language euangelions. Evangelion was like a gospel or a good news. In English, euangelion spells evangelical. Now, these first Christians believed very passionately that the world was not made better through military power and political coercion. This gospel they were living had nothing to do with using political force to force people to live according to your laws. For them, this gospel was about serving the world, especially those on the underside of the empire. For them, it was about serving, not ruling. And so they took this empire propaganda term, gospel, and they used it to describe this new world that Jesus and his followers were making right under the nose of the empire, because their way, the way of Jesus, was totally opposed to the way of Rome. And so when we read accounts of how they lived, we read that they shared their possessions, they fed the hungry, and they carried each other's burdens. Well, it's because the gospel for them was a whole way of life, a whole new world right in the midst of this one. Now, Caesar had a particular word that was used for a city or a village or a province that worshiped Caesar as the Son of God, that acknowledged Caesar as Lord. And so Caesar would conquer with his armies a new land and then demand that all of the people would confess Caesar is Lord. If people didn't, well, then they were crucified, as a way of showing everybody else what happens when you refuse to submit to the power of the empire. But if a group of people did, if a city or a village of a region did acknowledge and worship Caesar as the Son of God, Lord, if they did accept Caesar as their Savior, then their area became a worshiping center of the Caesar. These worshiping centers were called in the Greek language ekklesias. The word ekklesia translates in English church. And so these first Christians took this empire propaganda term, ekklesia, and they used it to describe their gatherings, the ones where they confessed Jesus is Lord. Well, obviously, the way they were living and the things they believed brought them, it raised all sorts of questions for those around them. Who do you believe? Caesar, who thinks that a new world, a better world, is made through his brute military and political power by forcing people to do what he says? Or Jesus, who invites you to make a new and better world through loving acts of compassion and generosity? Caesar, who killed Jesus on an execution stake? Or God, who raised Jesus from the dead? Whose way do you think is better? Who do you think is Lord? Jesus or Caesar? Whose kingdom do you find more compelling? For them, the gospel was an invitation to a whole new way of life. And they lived this way because they had this profoundly mystical understanding of what they were doing with their lives. They called themselves the body
of Christ. And they believe that in their communities, in these loving, compassionate, generous, peace-loving communities, they believed that Jesus was present in a way that went beyond words. So they'd invite people to join them, to eat with them, to celebrate with them, to suffer with them. And then they'd ask them, after they'd seen the hungry fed, the lonely loved, and the poor honored, they'd ask people, well, do you think Jesus is here? Or more specifically, who do you think is Lord? Who's making a better world, Caesar or Jesus? They believed that a church was a living, breathing display of a whole new world God was bringing about right here, right now. Because some people are fierce with reality, aren't they? They don't have to spout off about how they're right and everybody else is wrong, because there's something going on inside of them so powerful, so tangible. You can't help but ask them questions. You're dying to know why they are the way they are. You want them to explain the reason for the hope that's within them. It's because when you're around people like this, you have the sense that you've in some way been with Jesus. And that is church. This group of people who, by their compassion, their generosity, the grace that they extend to others, you find yourself believing when you're around them that God hasn't given up on the world. That's the gospel. That's it. The gospel is the good news that God hasn't given up on the world, that the tomb is empty and that a giant resurrection rescue is underway, and that you and I can be a part of it. And so yes, this has a deeply personal dimension to this. Jesus is saving me. He's saving me from my sins, from my mistakes, from my pride, from my indifference to the suffering of the world around me, from my cynicism and despair. The brokenness I see in the world around me is true of my own soul. And so he's rescuing me moment by moment, day by day, because God wants to put it all back together. You, me, the whole world. And so he starts deep inside each of us with our awareness that we need help, that we need saving, that we need rescuing. And then he begins to show us step by step what it looks like to put flesh and blood on this gospel, because we all fall short. And that's the beautiful part. Broken, flawed, vulnerable people like you and me are invited to be the hands and feet of a Jesus who loves us exactly as we are, and yet loves us way too much to let us stay that way. I believe because I see the resurrection all around me. If people only had your life and they were asked the question, has Jesus risen from the dead? How would they answer? Has he? May you be a yes to the question, has Jesus risen from the dead? And may you come to see, may you understand that you are the good news. You are the gospel. Você viu que a proposta do filme nessa noite é para que nós teçamos uma reflexão sobre quem é Jesus, o que ele representa e o que ele nos propõe em termos de vida e de relacionamento com ele. Foi possível ver que na primeira parte da reflexão proposta pelo vídeo, que na antiguidade, especialmente na época
em que o Império Romano prevalecia como grande potência mundial, nas diversas culturas era comum se crer em deuses, em vários deuses, em diversos deuses, e alguns deles com características semelhantes àquelas que foram apresentadas na pessoa de Jesus, ou seja, em alguns deles se cria inclusive que eles tivessem ressurreto, tivessem passado pela ressurreição. E vem Jesus, surge Jesus num cenário semelhante, e a característica marcante de toda a natureza do Evangelho é a própria ressurreição. Não teria nenhum sentido se para a fé, para a vida, a própria vida de Jesus, se não houvesse o evento da ressurreição. Só para nós lembrarmos um pouquinho, Jesus nasce de uma forma humilde, numa manjedoura, vindo de uma família também humilde, tem uma vida também humilde, tem uma vida que não é travada, não é vivida em meio aos palácios, né? Ele é filho de um carpinteiro, é criado numa cidade insignificante do Império Romano, né? É chamado de Nazareno porque ele é criado na cidade de Nazaré, na região da Galileia, e ele não tinha nenhuma importância, por assim dizer, do ponto de vista social, político, naquela época. E depois ele passa a ter um ministério que também não é um ministério assim propendioso, era um ministério de humildade, chamava pessoas simples para estarem com ele, andavam com Jesus pessoas simples, pessoas que viviam a sua vida comum, pescadores, lavradores, aldeões, pessoas que tinham uma vida de simplicidade. E numa determinada oportunidade, o próprio Jesus disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, é um ministério também desprovido de pujança, de grandeza, de glória e de tudo aquilo que os olhos humanos pudessem sugerir. E depois ele tem uma vida, o final da sua vida, né, uma morte, também uma morte complicada, é preso, é crucificado e é morto. O grande esplendor da vida e do ministério de Jesus está no fato de ele ter ressurgido dentre os mortos, o fato de ele ter sido ressurreto. E dentre todos aqueles exemplos da história da humanidade, a ressurreição de Jesus é aquela que é mais enfática. Nós encontramos nos escritos, tanto da Bíblia quanto fora delas, relatos que dão conta da ressurreição, da veracidade, da grandeza, da consistência que existe na verdade da ressurreição de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós vemos a sua vida, nós vamos entender o sentido de tudo aquilo que foi feito pelo fato de ele ter ressurgido dentre os mortos, né? E essa ressurreição de Jesus, ela também é um pouco diferente daquela relatada de outras pessoas, porque existem relatos de ressurreição de outras pessoas, pessoas que estiveram por um tempo mortas e que depois recobraram a vida e tocaram sua vida normalmente. A Bíblia mesmo relata alguns fatos assim, dentre eles a ressurreição de Lázaro operada pelo próprio Senhor Jesus. A diferença é que nessas ressurreições a pessoa voltava à vida, né, recobrava a vida e continuava normalmente na sua vida, e continuava a viver, a trabalhar, a envelhecer, e depois ela morria definitivamente, vamos dizer assim. Jesus não. Jesus tem a sua morte, a sua crucificação, o seu sepultamento, é colocado no sepulcro, e depois a Bíblia relata que ele ressurgiu ao terceiro dia. A sua ressurreição é diferente porque ele não ressurgiu para continuar aquela vida. Os relatos da ressurreição de Jesus, que aparecem no Novo Testamento, dão conta que ele ressurgiu para uma nova vida.
né, para uma vida diferente. Tem um episódio interessante em que Tomé, um dos discípulos de Jesus, diz para os demais discípulos que só acreditaria na ressurreição de Jesus se ele conseguisse ver os sinais dos cravos nas mãos e da lança no lado de Jesus. E Jesus, então, numa reunião onde estavam os discípulos, dentro de uma casa, ele aparece, diz a Bíblia, ele aparece em meio aos discípulos e conversa com Tomé e mostra tanto os sinais dos cravos nas mãos, quanto o sinal da lança no seu lado, quando foi ferido por um soldado romano. O fato da Bíblia dizer que ele aparece, dá a ideia de que Jesus ressurgiu com um novo corpo, com uma nova vida, que lhe era permitido simplesmente estar num determinado lugar, sem as limitações físicas que ele tinha antes da sua morte. O que se crê e o que a Bíblia relata é que Jesus, ao ressuscitar, ele ressuscita para uma nova vida. Né? Uma nova vida, um novo corpo, uma transformação, uma mudança significativa na pessoa de Jesus. E o próprio pastor Rob Bell coloca algo interessante, né? Comparando aí em quem se deveria crer, em Jesus, na proposta que ele trazia, ou em César, ou nos outros deuses talvez. E a grande vantagem, vamos dizer assim, que Jesus traz com o seu evangelho, com o seu ministério, é o fato de ele não ressurgir para continuar vivendo a mesma vida que vivia, mas para uma nova vida. E o que ele faz com os seus discípulos é justamente uma proposta, um convite. Ele propõe que os seus discípulos possam partilhar também dessa nova vida. Então, o Evangelho de Jesus não é só a proclamação de um Deus que ressurge, né? De um Deus que vence a morte, mas é, acima de tudo, um Evangelho que fala de um Deus que vence a morte e que chama as pessoas a participarem disso também. Os discípulos de Jesus aderem a Jesus, não é porque comparando Jesus com os demais veem mais vantagens, mas veem que em Jesus é a única saída para esse tipo de vida que se leva. A proposta e o chamamento de Jesus é para que as pessoas possam se aproximar dele e nele terem a oportunidade de terem também a experiência de uma nova vida. A carta de Paulo à cidade de Corinto, à igreja de Corinto, traz uma palavra interessante. E Paulo, o apóstolo, São Paulo, diz o seguinte: se não fosse a ressurreição, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Eu gostaria até de dizer que a vida humana, ela é meio ingrata quando vista dessa forma. Quando nós nascemos em meio a uma alegria, em meio à novidade. Um bebê que entra num lar, ele é festejado. As pessoas celebram, visitam com alegria, e é comum dizer, olha como se parece com o pai, é a cara da mãe e assim por diante, né? Então nós nascemos em meio a isso. E ao nascermos, nós temos um leque de possibilidades, né? Os pais sonham, os filhos querem ser isto ou aquilo, pais que traçam planos para os seus filhos, né? E com o passar do tempo, a vida, ao invés de ser um leque que se abre, ela vai perdendo um pouco do seu esplendor, da sua grandeza, e vai se transformando num funil. E de repente já não pode ser mais isto, já não pode ser mais aquilo, e a nossa vida vai afunilando. E o fim de todos os homens não é lindo. O fim da vida humana é bastante trabalhosa, é dolorosa,
é difícil. Então, quando Jesus vem, ele nos propõe a vencer justamente esta que é a grande sina do ser humano, que nasce em meio a uma celebração, mas que tem o seu fim em meio à dor. E aí Jesus, ao ressurgir e chamar os seus discípulos para perto de si, ele propõe uma vitória sobre, em primeiro lugar, sobre a morte, trazendo como verdade definitiva de que a morte pode ser vencida em Cristo Jesus. E ele diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quando ele traz essa mensagem, ele gera no coração humano uma esperança nova, né? Porque o ser humano tem suas esperanças enquanto há vigor, enquanto há vida, e depois vai afunilando. Aí em Jesus, esse leque ainda se amplia muito mais, porque a promessa de Jesus é, para a vida humana, algo que vai além, inclusive, do que nós podemos experimentar aqui nessa vida, no maior vigor da nossa existência. O que Deus tem para os seus discípulos, o que Jesus tem para os seus discípulos, é que nele há a realização plena. Nele as vitórias são consumadas. Nele as limitações são vencidas. Então, por isso, a agregação de pessoas em torno de Jesus. Mais do que isso, ele não só anuncia uma vitória lá na frente, como ele promete um novo estilo de vida aqui no presente. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é só uma proposta lá para o final da vida, para depois da morte. O que Jesus traz de Deus para o homem é a possibilidade de ele viver uma vida cheia de paz, de alegria, de generosidade, de perdão, de riqueza, de afeto, de riqueza espiritual aqui no presente. A ressurreição de Jesus e o seu evangelho propicia isso ao homem, a possibilidade de vencer aquele que é o maior adversário e o mais intrigante e o mais difícil talvez, que seja a vitória sobre a morte, lançando uma esperança para o futuro, mas enchendo de alegria e de riqueza a vida no presente. Por isso, o Evangelho de Jesus se sobrepõe também às boas novas que traziam os emissários de César, porque as boas novas de César anunciavam a vitória de César. As boas novas de Jesus anunciavam a vitória de cada um dos seus discípulos. As boas novas de Jesus anunciam as vitórias nossas nos dias de hoje. Você que crê, que acredita no Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas do Evangelho não dizem respeito apenas à vitória de Jesus sobre a morte na cruz, mas ele traz também a possibilidade de você fazer parte dessa vitória. O Evangelho de Jesus é a sua vitória pessoal, é a possibilidade de você ter uma vida que jamais pode ser experimentada sem ele aqui nesse mundo, de alegria, de paz e de realização. Que Deus possa abençoar sua vida, que você possa ter nessas palavras, nesse vídeo e nessa noite a oportunidade de refletir um pouco. Quem é Jesus, afinal de contas? E o que o Evangelho dele pode trazer para você? Certamente, a religião proposta por Jesus não é apenas uma religião para ser vivida após a morte. A proposta de Jesus de vitória para as nossas vidas é uma proposta que começa hoje, agora, no momento em que nós abrimos o nosso coração para crer nessa promessa e nesse Evangelho. O Evangelho de Jesus é a vitória para você em sua vida. Boa noite. Deus abençoe muito sua vida, sua semana
e convidamos você para estar novamente aqui conosco, na segunda-feira que vem, quando um novo programa e uma nova reflexão e uma nova proposta será feita. Que Deus abençoe.